Então agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre divisões da cabeça, angulações. A gente sabe que isso sempre foi muito usado em cabelos femininos, né? Para poder fazer uma boa mecha, um bom corte. Isso não era usado muito no cabelo masculino, mas isso veio a nos ajudar, saber todas as divisões, saber as seções da cabeça, para que você saiba até quando estiver em um evento, um workshop, para poder aprender e saber quais são as nomenclaturas, saber o que o profissional está falando para explicar um corte. Até mesmo quando você entrar na internet, entrar no YouTube, ver um vídeo e saber o que estão falando. Então aqui a gente vai ensinar como são as divisões e para que a gente consiga fazer um bom corte com tesoura, que isso é muito importante. É importante fazer um fade, saber trabalhar com a máquina, saber todos os pentes, saber todas as divisões ali para fazer um bom fade, é importante. Mas para finalizar um bom corte, a gente tem que saber trabalhar com a tesoura e saber do que a gente, aonde a gente está mexendo, para que a gente tenha um bom encaixe, para que o cabelo fique com a leveza, para que não fique cabelo ponta lá, ponta cá, onde você não sabe onde inicia e onde termina o cabelo, se ele está encaixando certo ou não, se ele não está ficando marcado ou não. Então, sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos falar primeiro sobre as divisões, ok? Primeiro a gente vai falar sobre a parte superior, ok? A gente chama normalmente dessa parte superior, que é a parte do topo, de ferradura. Por quê? Porque essa é a divisão que a gente usa fazer normalmente, né? Pega o canto da cabeça e a gente divide aqui parte ferradura. Então essa aqui é a parte superior, a parte do topo da cabeça, ok? Na lateral a gente trabalha com os nomes de temporal, que é essa parte frontal da cabeça, essa outra parte aqui que é a parte parietal ou lateral. Aqui atrás a gente trabalha com a parte posterior, ok? Então posterior direita e posterior esquerda. Então essas são as divisões que a gente tem que estar sempre com esses nomes na cabeça, para que a gente não esqueça, para que a gente consiga entender e compreender um corte. Então vamos lá novamente: posterior esquerda, posterior direita, parietal ou lateral, temporal, topo, né, ferradura, parte superior, e a parte frontal, que a gente sempre também tem que cuidar para que a gente não corte demais a parte da frente para poder ter um encaixe, ok? Então aqui a gente consegue fazer as divisões da cabeça. Vamos novamente: frontal, topo, superior, temporal, parietal, posterior direita, posterior esquerda. Então vamos para o corte. Quando a gente vai cortar um cabelo, para a gente começar a fazer as divisões, para que a gente consiga fazer com que esse cabelo encaixe e tenha um encaixe que a gente consiga fazer, que ele tenha uma harmonia, a gente vai sempre pensar que a gente está trabalhando com os ângulos de 90, ângulo de 90, ok? Aqui a gente vai ver que a gente está dentro de uma caixa, ok? Então, para a gente saber onde a gente tem o canto dessa cabeça, que aqui fica uma esquina, um ângulo de 90 graus, a gente vai saber onde a gente vai ter a nossa primeira divisão, que a gente vai dividir a nossa parte superior, né, da nossa lateral, tá? Pegando a esquina da cabeça, bem ao ângulo de 90. Então aqui a gente vai fazer essa divisão. Aqui atrás a gente vai chegar num movimento em V. E a gente está dividindo a nossa primeira seção.
Aqui a gente está com a nossa primeira divisão. Vou deixar tudo bem dividido aqui para que vocês enxerguem bem a nossa divisão. Aqui da mesma forma, acompanhamos a nossa esquina. Da nossa esquina a gente vai encontrar num ângulo de 90 a nossa divisão. Fizemos a mesma coisa nesta lateral. Até aqui, pessoal, tudo muito simples, sem mistério. E encontramos a nossa seção, nossa primeira seção, nossa primeira divisão. Em V. Depois vocês vão entender por que essa nossa divisão em V. Vocês podem talvez pensar que a gente vai chegar lá com um corte V ou um corte asa delta. Não, são apenas as nossas divisões, para que a gente não fique com o cabelo o tempo inteiro nos atrapalhando. Ok? Aqui atrás nós vamos separar na largura aqui de um pente, ok? Uma diagonal para trás. Dividido. Nós estamos com o nosso cabelo aqui bem úmido. Jogamos todo para trás. Vamos fazer a nossa primeiro corte. Como a gente não vai mexer no comprimento, porque não é o que a gente quer que esse cabelo encaixe, nós só vamos deixar esse cabelo parelho. A gente quer dar harmonia para esse corte, que ele está com volume, o cliente não quer mexer no comprimento, só que ele quer tirar as pontas e dar uma harmonia para o cabelo, que ele consiga encontrar o cabelo cheio, que é uma das dificuldades que a gente tem quando chega um cliente com cabelo cheio. De que forma que eu vou encontrar esse cabelo, que forma eu vou encaixar esse cabelo. Então aqui, com essa divisão, você pode ter certeza que você não vai errar, ok? Na largura aqui de um pente, nós fizemos a nossa subdivisão. A gente já tem a nossa referência, que é a nossa mecha, nossa primeira mecha, que é a nossa mecha guia. Nós vamos novamente, ok? Aqui a gente encontra a mecha ali embaixo, ok? A gente vê que tem ela como guia e cortamos. Largura de um pente. O que a gente vai cortar a gente joga para frente, o que não vai cortar a gente joga todo para trás. Aqui embaixo a gente vê que tá ali a nossa mecha guia, ó, bem evidente ali embaixo. E assim a gente segue todo o corte.
Cortamos toda essa parte. Vamos conferir para que a gente não misture com a parte da outra lateral que a gente vai fazer. E cortamos essa parte. Agora a gente vem aqui à frente e faz o mesmo movimento, ok? Separamos a parte temporal, porque a gente não vai cortar, a gente joga todo para trás. Um ângulo de 45. E ela vai nos servir como mecha-guia. Uma diagonal para trás, pegando mecha por mecha, usando as mechas anteriores como nossa mecha-guia. Usando sempre nesse sentido, porque a gente quer um encaixe perfeito. E a gente vai enxergando que o corte ele vai ficando exatamente como a gente quer. O movimento do cabelo ele já começa a cair no movimento de encaixe. Ó. Cortamos a nossa. Agora a gente pega a nossa parte da occipital. Vamos fazer uma subdivisão. A gente sabe já onde a gente está. Mais uma divisão. Pegando a parte em V. E a gente vai fazer o mesmo movimento. Como a gente já tem a mecha guia, para nós ficar simples, ó. Mais uma divisão. Pegamos agora esta parte. Sempre é importante seguir o sentido do que a gente já estava fazendo. Interessante que a gente respeite a divisão para que a gente tenha harmonia no corte. Agora a gente vai trabalhar com a nossa parte superior. Viu como não tem mistério a gente trabalhar com tesoura? Viu como é fácil quando a gente compreende o que a gente está fazendo? Aí as coisas vão ficando mais fáceis para a gente. Nossa lateral já foi cortada. Aqui é a nossa parte superior. Vamos separar a nossa parte frontal agora. Para que a gente não mexa nela neste momento, neste primeiro momento, porque a gente tenha um encaixe. Ok? Agora nós vamos pegar a nossa parte superior, a gente vai dividir ela na largura de um pente também, né? Ou largura de um dedo ou 2 dedos, dessa forma. A gente puxa o encaixe, divide o centro, né? Sem mexer na nossa parte frontal. Então com essa parte, aqui a gente vai ter a decisão. Se a gente quer esse cabelo com a parte superior, parte frontal mais alongada, para a gente ter um topete mais alto ou um volume mais alto aqui na frente, ou se a gente quer ele todo parelho, né? Geralmente eu gosto de trazer ele no ângulo de 45, porque a gente tem mais volume aqui, comprimento, e a gente acha esse encaixe após estar com ele cortado aqui em cima. Não gosto de cortar ele no ângulo de 90 para deixar ele reto. Não gosto de fazer isso, gosto de deixar ele um pouco, porque a gente traz essa inclinação com o encaixe da parte de trás. A gente vai cortar a parte superior agora, né? Deixei num ângulo de levemente para um ângulo de 45. E a gente vai encontrar facilmente um encaixe com a parte de trás, tá? Todo ele no ângulo de 90. Tá?
todo ele no ângulo de 90. Ele vai dar o encaixe naturalmente. Ó, aqui já encontramos o encaixe. Agora nós vamos cortar uma lateral e depois cortamos a outra, ok? Sempre separando a nossa parte frontal, que esse vai ser a última parte de encaixe do corte. A gente eleva o cabelo e vamos cortar no ângulo de 90. Por que é importante a gente saber sobre divisões para a gente cortar um cabelo comprido sem mexer, né? A gente chega e pede para tirar as pontas ou para dar um corte sem mexer no comprimento. Então é interessante a gente saber essas divisões, que daí a gente já não se perde, sabe exatamente aonde vai ir. Aqui na lateral nós vamos também cortar um ângulo de 90, porque a gente sabe que a gente tem um ângulo de 90 aqui e sabemos que a gente tem um ângulo de 90 aqui, ok? Pegamos essas duas pontas e achamos o ângulo de 90 a partir da esquina do cabelo, ok? Ó. Por quê? Porque a gente quer que esse cabelo encaixe todo parelho, caia todo em camada e encaixado. Cortamos essa lateral, agora viemos para essa, não mexemos na parte frontal, que ainda não é a parte que a gente vai chegar. Puxamos, nossa mecha guia é a nossa mecha central, ok? Está ali a nossa mecha guia, ângulo de 90 e acompanhamos o corte. Percebe que em um lado saiu mais cabelo do que o outro, por quê? Porque este lado estava com mais comprimento. Viu como é que foi? A partir de uma divisão a gente já encontra o cabelo mais longo de um lado, com mais comprimento de um lado. Baixa a cabeça, cortamos a parte. Agora a gente vai encontrar a parte lateral, encontramos na nossa esquina a altura. Aqui nossa mecha guia e a parte lateral a gente dá um encaixe bem no canto, ó. Viu como se torna rápido? Como a gente tem divisão, a gente não vai precisar voltar em momento nenhum aonde a gente já cortou. Momento algum eu vou ter necessidade de retornar para fazer novamente o que eu já fiz. Por quê? Porque eu estou acompanhando, eu sei o caminho, eu sei para onde que eu quero que esse cabelo vá, cortado todo ele. Agora a gente vai para onde? Vai para a nossa parte frontal. A parte frontal ela não está tão diferente do comprimento do restante do cabelo. Mas por que eu me preocupei em deixar essa divisão? Para que você entenda que você tem que deixar a parte frontal por último, para que você dê o encaixe, aí você vai ter a decisão. Se você quer a franja mais longa, se você quer deixar a franja do comprimento que está em cima, e aí você também vai trabalhar com ângulos, ok? Então aqui a gente já vai pegar a franja, vamos puxar e vamos ver se ela está um pouco, ó, está do tamanho do restante, ó. Se a gente cortasse aqui para encontrar a ponta e encontrar a parte de trás que a gente já cortou, a gente ia deixar todo esse cabelo arredondado, até mesmo a franja. Como não é isso que eu quero, o que eu vou fazer? Vou deixar essa parte mais longa e vou acompanhar só a minha parte da minha mecha guia. E não vou praticamente cortar nada da franja. Ó, que eu quero essa franja mais longa. Porque é geralmente isso que a gente encontra em todos os cabelos. Dá uma harmonia melhor. Quando a gente tem o fio da frente
mais alongado. Bom que a gente deixe essa franja, porque daí a gente vai saber se o cliente quer deixar o cabelo mais longo para um lado ou mais longo para o outro, e aí a gente vai cortar conforme ele quer. Porque se a gente tivesse aqui esse cabelo nesse comprimento, já está todo ele cortado, todo ele parelho, aí o cliente pede: Babu, quero esse cabelo com a franja mais para lateral. O que que eu faria? Pegaria uma tesoura fio navalha, ok? Uma tesoura fio navalha, que com esse tipo de tesoura que a gente faz esse tipo de trabalho. Tem uma franja, dividiria a franja dele já em diagonal, ok? Aqui, né, a parte frontal, deixaria um pouco mais de peso aqui. Pegaria essa franja toda, olharia qual o comprimento que ficaria ideal para ele, né, no comprimento que ele desejaria, e cortaria ele rasgando o cabelo dele, dando direção para o fio. Aí esse cabelo cairia mais encaixado desse lado. Quando eu quero que o cabelo venha para esse lado, eu vou fazer texturização rasgando o cabelo para a direção que eu quero. Quando eu quero reduzir volume e quero que esse cabelo vá para o lado que eu tenho intenção, eu ponho a tesoura fio navalha no meio do fio e faço isso. Por que que eu estou fazendo isso e não está cortando nada? Porque eu não estou com a tesoura fechada. Olha, se eu fechar ela um pouco aqui e vir rasgando o fio, eu vou começar a texturizar, dar leveza para esse cabelo e dar direção para essa mecha. Não fiz isso porque não é essa a intenção. A gente quer esse cabelo todo parelho, ok? Então, por isso, não fiz esse movimento. Porque isso eu posso fazer também com o cabelo liso. Agora, vou tirar aqui na nossa recessão. Tá? Vamos dar um encaixe aqui com a tesoura, com essa sobra aqui. Com essa sobra aqui. E vamos fazer a mesma coisa nesta lateral. Pessoal, não vamos esquecer que a gente está trabalhando aqui com cabelo longo. Nossa intenção é pegar aquele cabelo que chegou do cliente, um cabelo longo, e ele simplesmente nos pediu: dá encaixe no corte, não quero mexer no comprimento, quero esse cabelo com um pouco mais de leveza, com caimento melhor. Então é isso que a gente está trabalhando com tesoura. Aqui a gente mostrou que não há dificuldade de trabalhar com tesoura. Se você usar técnica, você chega ao resultado desejado. Pessoal, uma das coisas que é muito importante, eu sei que isso aqui é primário, mas é uma coisa que eu sempre vou ensinar e sempre vou explicar. Você vai fazer a volta atrás do cabelo, sendo com máquina, sendo com tesoura, pessoal, pegue a orelha do cliente, afaste. Por quê? Porque isso pode acontecer. E pode acontecer com qualquer profissional. Então, antes que a gente tenha algum problema, tá? Vamos tirar aqui, porque a gente não quer ver esse cliente com algum sangramento na orelha. Ó, como a gente faz o penteado e o cabelo já naturalmente vai caindo encaixado. Na lateral nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, depois da gente ter feito todo o corte, ter dividido todo ele, aí vai aquele toque que é de cada profissional, né? Harmonizar todo o corte, ver se está com ponta ou não. Olha, nessa parte nós vamos dar um encaixe aqui nessa parte lateral dele. Isso é de praxe de um barbeiro, saber fazer um pente corrido. Ó, uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu pego um cabelo longo assim, ó, é isso. Eu seguro com a tesoura, ó. Seguro com a tesoura e faço o corte.
Agora, para que a gente tenha um encaixe melhor nessa parte de trás, vamos dar uma leve texturizada nas pontas somente. A gente tem um pouco mais de leveza aqui atrás. O cabelo dele não estou texturizando muito, por quê? Porque ele quer esse cabelo inteiro. O desejo dele não é ter o cabelo todo repicado, então ele é um cabelo que ele quer deixar crescer. Então a gente vai deixar conforme o gosto do cliente, né? Que apesar dele ser nosso modelo aqui hoje, a gente vai fazer, né, o que o modelo quer também. Não vamos acabar com o cabelo do modelo. A gente quer cortar. O modelo daqui tem que sair contente. Afinal de contas, a gente vende o que nesse curso? Beleza. Né? Apesar de não ser o caso dele, mas a gente está vendendo beleza. Né? Então vocês devem estar surpresos aí, vendo o Babu cortando com tesoura. Porque geralmente vem os cortes que eu faço somente fades. E tem alguns que devem imaginar que, nossa, será que o Babu sabe trabalhar com tesoura? É óbvio, né? Cabeleireiro há 27 anos é obrigado a saber lidar com tesoura. Até porque os fundamentos do meu curso, da minha formação, é de cabeleireiro. Então, sou obrigado a saber de divisão, de ângulo, de encaixe, texturização. Aqui o nosso parceiro tem uma suíça que é chamada... Antigamente a gente chamava de suícinha fininha, né? Hoje a gente chama de suíça palito. Então a gente vai ter que dar uma harmonizada aqui para ajudar o rapaz, né? Para que quando ele deixe crescer essa suíça, que ele deixe crescer uma suíça de verdade. Então aqui a gente já vai dar um acabamento e acaba que a gente vai acabar dando uma modernizada um pouco nesse corte aqui, porque senão a gente não acerta essa suíça. E eu tô cansado realmente de ver ele com a suíça assim, porque já tá me dando um nervoso. Que a gente não estrague esse nosso trabalho, nós vamos fazer um encaixe com a nossa tesoura de desbaste. Gente, ali, ó. Aí eu sei que a partir disso aqui ele não vai mais fazer essa suíça palito. Quero acreditar que ele vai fazer ele como um bom barbeiro que é. Não sei se foi ele que fez essa suíça. Provavelmente ele fez a barba, foi tirando, vou dar uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. E aí acaba perdendo quase toda a suíça. Do outro lado também. Vamos organizar isso aqui. Pode notar que eu estou acompanhando o mesmo sentido do corte que a gente fez, né? Fazendo uma divisão, usando uma diagonal para trás, com um pente, ó. Aquela nossa técnica velha de guerra, que é usar os cantinhos da máquina para criar a conexão. Suavemente, a gente só encontrou a conexão para este corte. Então, com isso que a gente encontra? A gente encontra um corte agora com um comprimento, com um encaixe. Então aqui estou dando meu estilo. Corte com tesoura, com acabamento, da forma que eu gosto. Sempre gosto de um cabelo com bom acabamento, suave, para não agredir o corte. Porque senão, o que acontece? A gente sai totalmente e descaracteriza esse trabalho. E essa não é a intenção. A intenção é manter ele com o cabelo cheio. Então, após finalizar o corte, a gente secou esse cabelo. Vamos finalizar com uma pomada efeito seco, né? Porque a gente quer esse cabelo natural. Espalhamos bem na mão. E aí depois a gente só tira o produto das mãos no cabelo. Então nesse cabelo a gente não fez texturização, não texturizamos esse cabelo. Por quê? Porque nossa intenção é esse cabelo crescer e crescer já com encaixe. Fizemos aqui como se fosse
um taper fade aqui na lateral para que a gente desse o encaixe para essa suiçadeira que estava curta demais. Esse é um cabelo que a gente chama um cabelo natural. Pode usar ele tanto desorganizado, né, deixando ele bagunçado, como podemos deixar ele mais penteado. Não é o caso dele, a gente só deixa ele mais encaixado. Então, esse corte é um corte que está se usando muito, mais conexão no corte. O pessoal está deixando crescer mais o cabelo, né? Tem muitos clientes saindo do fade para deixar um cabelo com mais volume, mais cheio, para que consiga organizar o cabelo e deixar ele numa textura mais leve. Então, poderia ter texturizado e deixar esse cabelo mais leve, mas não é a intenção dele. Então, só fiz o corte e dei encaixe todo ele. Vocês podem ver que o cabelo todo está encaixado. Você pode pentear para um lado, pode para o outro, que esse cabelo vai se manter com o encaixe do corte. Pode passar na mão. Se quiser mais alto, vai jogar para um lado, que é o cabelo dele comanda. Como o cabelo dele é para este lado aqui, só jogar e o cabelo dele vai naturalmente para o caimento. Ok? Mais um corte, mais um trabalho. Essa vez foi na tesoura para que vocês tenham ciência do que é divisão, do que é subdivisão, de quais etapas para você conseguir concluir um corte na tesoura. Ok? Estamos juntos.